Olha que interessante a 10ª pergunta. O adiamento da incorporação pode ser feito? Pode. Pode ser feito o adiamento da incorporação. Explica pra nós, João. O que é o adiamento? Até tem um caso... Um militar que trabalhou com a gente. Tem? Tem o... É um tenente médico, né? Não vou falar o nome dele aqui. Ah, sim. Ele, quando ele passou na faculdade de medicina, foi bem na época que ele se alistou. Alistamento não tem como você prorrogar. Você tem uma janela de 6 meses para alistamento. Nesses 6 meses ele fez o alistamento dele. Ele passou, depois de ter feito o alistamento, ele passou numa faculdade de medicina. E, pô, passar na medicina no Brasil não é tão simples, né? Então o cara tem que estudar. Então ele pediu o adiamento de incorporação. Ou seja, a incorporação dele na força foi prorrogada. Então ele conseguiu fazer toda a faculdade dele, 6, 7 anos lá que seja, conseguiu estudar os 6 anos, e depois que ele estudou, ele foi dar continuidade nos procedimentos para a regularização do serviço militar obrigatório. No caso dele, ele foi servir o exército depois de formado médico. Isso ele já com quase 30 anos e entrou no exército. Só que aí tem uma diferença também que a gente vai explicar em outros vídeos, que o cara que, por exemplo, faz medicina, ele não entra como um reco. Ele vai entrar como aspirante oficial. Então é podemos dizer que é até um incentivo, né? É um incentivo, é. Então, alistamento militar é adiável? Não. Adiamento de incorporação é possível? É possível. Dentro desses parâmetros, né? Que a gente conversou aqui. 11ª pergunta. Onde pode ser solicitado o adiamento de incorporação? O adiamento ele pode ser solicitado na própria junta de serviço militar mais próxima mesmo, da sua residência, durante o período do alistamento, dessa janela de 6 meses de janeiro a junho. E assim, o exemplo que eu usei é um exemplo de medicina, mas tem casos de engenheiros que conseguem fazer isso. Na verdade, é avaliado caso a caso. Não vou falar que se você está fazendo um curso X, você vai conseguir esse adiamento. É verdade. Nem sempre. Tem o Jonathan, por exemplo, ele entrou no exército fazendo faculdade. Se formou já sendo militar. Então, é caso a caso. Não tem como a gente dar certeza do que pode acontecer. Beleza? 12ª pergunta. Na época do alistamento militar, o que deve fazer o brasileiro que está cursando faculdade de medicina, farmácia, odontologia ou medicina veterinária? Vai cair nesse caso que a gente estava falando. A mesma situação. Vai ser estudado o caso do combatente ou do futuro candidato a combatente e eles vão ver se dão prosseguimento no alistamento dele, na incorporação dele, ou deixam ele terminar o curso dele e após a conclusão do curso prossegue com as incorporações. Então esses casos aqui são mais específicos porque são os chamados serviços de saúde. Farmácia, medicina veterinária e odontologia. Dentro do quadro de saúde, essas 4 profissões são... Pode ser injusto que eu vou falar, mas é que a gente convive com isso. São as profissões que tomam as rédeas do serviço de saúde. Por exemplo, um hospital militar de área, hospital militar geral. O comandante vai ser um médico. Vai ser uma farmacêutica. No que está acontecendo agora, comandantes mulheres, também vamos falar em outros vídeos também. Mas vão ser essas profissões, sim, farmacêutico, enfermeiro, médico. Então, essas 4 profissões são tem mais respaldo, vamos dizer assim, para esse adiamento. Isso. E é como o Cabo André já tinha falado. No decorrer, se na incorporação dele, após o término do curso, ele vai entrar como aspirante oficial. Então o cara saiu formado médico, ele não vai entrar como praça, no caso. Soldado, como recruta ali. Não. O cara vai entrar como aspirante oficial. É um outro tratamento, é um outro tipo de treinamento. O cara vai trabalhar na área dele. Então não é porque você se formou médico, entrou no exército, que você não vai trabalhar com medicina. Você vai trabalhar com medicina. Entendeu? Então são várias portas que abrem para situações diferentes. Sim. Podemos dizer assim, né? Para situações diferentes. Beleza? 13ª pergunta.
portadores de necessidades especiais se alistam no serviço militar? Pergunta importante. Por exemplo, um cadeirante se alista no serviço militar? Se alista, porque o serviço é obrigatório para todos do sexo masculino. Vale um adendo. O serviço não, o O alistamento. alistamento. De uma forma. Uma forma. O alistamento é obrigatório. Isso. Então, independente da situação do combatente, Você tem que ir lá. só vai. Vai e faz o que tem que fazer. Daí na junta eles vão te explicar. Beleza? 14ª pergunta. O que acontece após o alistamento militar? Após o alistamento militar, você pode consultar o site do alistamento agora para saber se foi dispensado ou não. Ou foi encaminhado já para algum aquartelamento ou alguma força já. Então, um caso específico é esse do cara que se alista pelo site e de hoje em dia. Então, hoje em dia você consegue acompanhar, é como se fosse um vestibular. Vestibular, é. Você consegue acompanhar a situação da Todo- sua inscrição, é. como se fosse a inscrição. Antigamente, não é porque a gente foi se alistar, não. Você saía de lá da junta militar como chamado CAN, Nossa. Certificado de Alistamento Militar, e vinha um carimbão atrás com uma data, um horário e um local que você tinha que se apresentar lá para saber se você ia ser dispensado ou se você ia ser selecionado. Isso já era uma pressão, né? Nossa. Porque você já ficava assim, você saía da junta e falava, meu, agora me mandaram aqui para um batalhão de infantaria. Uhum. Eu vou servir. Daí você chegava, não vou contar, né, porque esse é um outro vídeo. Mas são várias histórias. Pequeno spoiler, que no dia que eu tive que ir pro quartel, era o dia do meu aniversário. Pau. Não tem tempo ruim, beleza? Então, beleza. 15ª pergunta. O que é a seleção geral? É a fase em que o candidato a... Estagiário. Estagiário. Conscrito. Conscrito. Isso. Conscrito. Ele vai participar de uma seleção das Forças Armadas, sendo ela Marinha, Aeronáutica, Exército, pra ver se ele vai mesmo... Averiguar melhor, né? Averiguar, fazer entrevistas lá, exames médicos, alguns exames médicos, odontológicos. Então é o que a gente tinha falado. Se alistar não é sinônimo que você vai servir. É feita uma seleção geral e mais pra frente ainda tem uma seleção complementar. Então, cara, é um procedimento bem longo, sabe? Não é hoje eu me alistei e amanhã eu vou pra seleção geral, amanhã eu tô de farda. Amanhã eu já tô de farda. Não é. Não é Vixe, é um procedimento longo. Sem pressa, não se afoba. Senão não precisa ser precoce. Vamos com calma, beleza? 16ª pergunta. O que acontece com o brasileiro alistado que não se apresenta na seleção geral? Ou seja, vamos lá, Joe, eu me alistei bonitinho, na data certa, com os documentos certos, e daí apareceu lá pra mim, convocação, seleção geral. Apareceu uma data, um local e um horário. Então nessa data eu vou ter que estar nesse local e nesse horário sem margem de atraso. O que acontece se eu não for? O brasileiro que não for nessa data e nesse local, ele vai entrar na situação de refratário. O que é o refratário? É o cara que não foi, não compareceu, não se apresentou na data que tinha que ir. Ó, spoiler, mais um. Normalmente os refratários são selecionados para o serviço militar. Sempre. Ou, vamos lá, o cara que não quer servir, mas se alistou e foi selecionado vai para a seleção geral, porque todos vão. Tirando o caso de necessidades físicas especiais, o resto, todo mundo vai para a seleção geral. Também não é... Não é sinônimo que você vai... Mas você vai para a seleção geral normal. Aí eu tô aqui, puta, cara, eu não quero servir. Não quero, não vou. E eu não fui me apresentar. Se eu não fui me apresentar, eu já entro naquela situação do que eu não consigo fazer. Não consigo tirar passaporte, não consigo trabalhar, não consigo comprar nada no meu nome. Que é toda aquela situação que eu falo, vou ter que regularizar a situação. Sim. E vou na junta de serviço pra regularizar. O que acontece lá dentro? Aí... Vão me dar uma nova data para uma seleção geral.
e eu vou continuar o processo e normalmente os refratários E já vai são estar constando selecionados. no sistema Que que você- você é refratário. que você Se não você tinha foi. que ter se apresentado no ano passado, E ou no... 2 anos 2 atrás, anos atrás, ou 3 mais. anos atrás, a gente já viu situações de refratário com 23, 24 anos. 24 anos. O cara já casado com 2 filhos e, pô, de recruta do De exército, recruta porque do não se exército. apresentou quando tinha que se apresentar. É verdade. Tem Entendeu? um caso que uma vez eu vi que o cara tinha 40 anos e tava lá como recruta. Sim, Porque ele não se apresentou. parece piada e parece que ele tá mentindo, mas não Mas é. é verdade. É verdade, é verdade. Isso acontece, realmente acontece. É justamente pela desinformação que tem acerca do alistamento militar. A gente vai repetir mais uma vez, alistamento não é sinônimo que você vá servir. Vá tranquilo, se aliste, vá na seleção geral, vá com calma. Beleza? 17ª pergunta. Quais documentos devem ser levados à seleção geral? Então eu já me alistei, eu já recebi a data e o local da seleção geral e eu vou ter que ir para a seleção geral. Que documentos eu tenho que levar? Basicamente a identidade, normalmente, pelo menos na nossa época, quando eu me apresentei, você se apresentou, eles pediam para levar a identidade, o CPF, comprovante de residência e o certificado de nascimento. A certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Hoje em dia mudou um pouco, porque como é tudo muito Digital, online, tá no online. então você vai com a sua carteira de identidade ou um documento equivalente, ou seja, certidão de nascimento original ou cópia autenticada, CNH ou carteira de trabalho. Tem que ser um documento com foto ou na verdade acho que certidão de nascimento não. Não, porque não tem foto, Não né? tem foto, então Não tem última foto. forma. Carteira de trabalho ou CNH, que vai comprovar que você é você no caso. É. Beleza? Vamos abrir um parênteses aí. Mano, Apresentação individual no dia da seleção geral. Como eu não tenho que ir? você não pode ir como se estivesse indo pra casa ou indo pra praia. é. Coisas que a gente vê muito. Todos demais. os anos, onde a gente trabalha, são incorporados 2 grupamentos. E a gente vê isso todos os anos, Todos. mais de 2 vezes por ano a gente vê esse tipo de coisa. É o combatente que acha que tá indo Que pra acha que tá praia. indo pra praia, tá indo conversar com os amigos dele no bairro. O que você não deve utilizar no dia que for se apresentar lá. No Na batalhão, seleção. na seleção, onde você for. Você não deve usar chinelo, bermuda, piercing. Mais alguma coisa? Regata. Regata. Boa. Não tem isso. Não tem. Por mais que você não vá servir, Ah, e camiseta de time de futebol também não vale. também não é permitido. Não é permitido. Por quê? Para evitar possíveis conflitos, não com os militares, mas sim com os outros candidatos. Tem mais uma coisa que eu agora me lembrei. Camisetas de apologia a crime, qualquer coisa do gênero. Eu sou o também. bichão, sou o bandidinho da Sou minha bandidão, vila. camiseta com De um folha folhão de maconha. Peixe, Não vai, Já, porque você vai ó. tomar atraso. já fique tranquilão. Não vai com essas ideias erradas aí não. Não. Beleza? Por mais que você não seja selecionado a servir, você vai estar entrando dentro de uma área militar, dentro de uma organização militar. Você está entrando lá, você tem que seguir as regras do lugar. Eu não vou chegar na casa de quem eu não conheço abrindo a geladeira. Ou chegar sei lá, sem camiseta, de shorts e chinelo na casa de quem eu não conheço. Achando que, né? Que eu tô em casa. Não é bem assim. Não é bem assim. Então cara, vai lá de calça jeans, tranquilo. Calça jeans. Se tiver frio, pode ir de blusa. Põe uma jaqueta tranquilo. ali, fica tranquilo. Normal, sem querer se aparecer ou querer causar a mente. Porque, ó, não é bem assim que funciona. Beleza? É verdade. 18ª pergunta, estamos acabando. O brasileiro pode escolher em qual força armada quer prestar serviço militar? Eu posso escolher se eu quero ir pro exército, pra força aérea ou pra marinha? Então, não pode. Porque é feito dentro das organizações militares, são feitos testes. Quando você se apresenta, é feito prova. Então e você- conforme essa prova for... Você pode falar a sua preferência, mas Exatamente. você não escolhe. Você não escolhe. Não é assim, eu quero ir pra marinha. Não. Nesses testes que são feitos lá, eles designam você. Se você... É quase um teste vocacional. É vamos quase dizer um assim. teste vocacional, exatamente. Porque as 3 forças têm trabalhos bem distintos. Sim. E nesse teste vocacional, eles vão, no final de tudo, com
com entrevistas que vão ser feitas com você e as provas como se fosse um vestibularzinho assim, com questões de português, matemática, coisa bem tranquila. Eles vão te direcionar se você vai para Marinha, Aeronáutica ou Exército. Isso aí. Então, beleza? Então, você pode falar a sua preferência no momento. Vai ser feita uma entrevista. Então, para o seu entrevistador lá vai ser um militar. Normalmente é um militar do Exército que faz essa entrevista, mas você pode falar a sua preferência quando for perguntado, certo? Quando for perguntado para você, você pode falar a sua preferência. Não quer dizer que ela vá ser atendida, certo? Porque não é o que você quer, é o que a força precisa. Exatamente. Beleza? Penúltima pergunta, 19ª pergunta. Eu tenho tatuagem, eu posso servir as Forças Armadas? Pode. Pode servir. Pode servir. Eu sou um exemplo de que pode. Jonathan também é tatuado, então pode servir. Pode servir. Desde que a tatuagem não vá contra os princípios da instituição. morais da instituição. Certo? Então, tatuagens que fazem apologia à droga, apologia à violência, apologia ao abuso sexual, apologia à pedofilia. Todos os crimes previstos na lei, se tua tatuagem faz apologia, já era, certo? Então eu tenho uma folha de maconha tatuada no peito, um lugar que nem vai aparecer. Não vai, porque você vai ter que passar por um exame médico. Vai passar, eles vão te ver. Vão virar de cabeça para baixo, fica tranquilo. Então, tatuagem pode. Hoje em dia não tem nem até local que proíba. Se quiser tatuar no teu pescoço, você pode tatuar. Tem militares que a gente conhece que tem tatuagem no pescoço. Só que são tatuagens que não ferem os princípios morais da instituição. Beleza? Última pergunta. Qual é o valor da multa para quem não se alistou? O valor da multa é um valor bem baixo. Na verdade, dá pra dizer que é um valor simbólico. Aqui. É de R$ 2,50 até mais ou menos os R$ 4,30, porque tem a correção conforme o trimestre passa, acompanha essas coisas de economia, então pode variar, mas é mais ou menos isso. Entre R$ 2 a R$ 4,05 no máximo. Então, resumindo, se alista, cara. Vai se alistar tranquilo, pesquisa os documentos que você tem que falar, a gente falou eles aqui, mas dê uma pesquisada para você gravar bem. Não fique com medo de ser selecionado, porque o alistamento faz parte, a seleção geral faz parte. Quando você for para a seleção geral, eles perguntam se você quer servir. Hoje em dia eles perguntam. Falam se você quer servir. Na nossa época já perguntavam. Exatamente. Você quer servir? Não, não quero. Eles não vão segurar um cara que não quer servir, a não ser que precise realmente. Porque hoje em dia, o número de voluntários é muito maior do que os que não são voluntários. E esse número de voluntários, ainda assim, é maior do que as vagas que existem. Então, a concorrência que existe hoje em dia para entrar numa das forças é absurda. É absurdo. É uma coisa assim. A gente já ouviu falar assim que regiões, por exemplo, a 5ª Região Militar, tem, para cada vaga, chega a quase 1.000 concorrentes, 1.000 conscritos. Entendeu? Então, é toda uma avaliação profissional, uma avaliação de antecedentes criminais feitas. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Que daí a gente vai contar a nossa experiência no alistamento, passo a passo o que aconteceu, exame médico, exame odontológico, a visita aos batalhões. E a gente vai contando passo a passo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, fora de fora, marcha!